Nesse encontro, quero dividir com vocês, e em seguida vamos fazer alguns comentários, sobre um texto que me chegou ao conhecimento, um texto muito bonito, de uma poetisa chamada Marta Medeiros, bastante conhecida até. E é um texto de um nome muito forte, né? A Morte Devagar. Até o devagar merece a nossa atenção. Eu vou ler bem atentamente, bem lentamente para cada um de vocês, poder realizar aí no meio desse texto as suas reflexões. Morre lentamente quem não troca de ideias, quem não troca de discurso, quem evita as próprias contradições. Morre lentamente quem vira escravo do hábito, repetindo todos os dias o mesmo trajeto e as mesmas compras no supermercado. Quem não troca de marca, não arrisca vestir uma cor nova, não dá papo para quem não conhece. Morre lentamente quem faz da televisão ou celular o seu guru e parceiro diário. Muitos não podem comprar um livro ou uma entrada de cinema, mas muitos podem, e ainda assim alienam-se diante de um tubo de imagens que traz informação e entretenimento, mas que não deveria, mesmo com apenas poucas polegadas, ocupar tanto espaço em sua vida. Morre lentamente quem evita uma paixão, quem prefere o preto no branco e os pingos nos is a um turbilhão de emoções indomáveis. Justamente as que resgatam brilho nos olhos, sorrisos e soluços, coração aos tropeços, sentimentos. Morre lentamente quem não vira à mesa quando está infeliz no trabalho, quem não arrisca o certo pelo incerto, atrás de um sonho, quem não se permite, uma vez na vida, fugir desses inúmeros conselhos sensatos. Morre lentamente quem não viaja, quem não lê, quem não ouve música. Morre lentamente quem não acha graça de si mesmo. Morre lentamente quem destrói o seu amor próprio. Pode ser depressão, que é doença séria e requer ajuda profissional. Então fenece a cada dia quem não se deixa ajudar. Morre lentamente quem não trabalha e quem não estuda. E na maioria das vezes, isso não é opção, e sim destino. Então, um governo omisso pode matar lentamente uma boa parcela da sua população. Morre lentamente quem passa os dias queixando-se da má sorte ou da chuva incessante, desistindo de um projeto antes de iniciá-lo, não perguntando sobre um assunto que desconhece e não respondendo quando lhe indagam o que sabe. Morre muita gente lentamente, e esta é a morte mais ingrata e traiçoeira, pois quando ela se aproxima de verdade, aí já estamos muito destreinados para percorrer o pouco tempo restante. Que amanhã, portanto, demore muito para ser o nosso dia, já que não podemos evitar um final repentino, que ao menos evitemos a morte em suaves prestações, lembrando sempre que estar vivo exige um esforço bem maior do que simplesmente respirar, né? Aqui no site que eu peguei, que é um domínio público digital, ele fala que é um poema atribuído erroneamente a Pablo Neruda, né? Que é um texto da Marta, baseado num outro texto de Pablo Neruda e não necessariamente dele. E aí eu fico pensando, e divido aqui com vocês,
a questão do morrer devagar. Eu gostei da ideia, lá no início do texto, quando o nome é devagar. Já pararam para pensar que a gente pode morrer de ficar vagando? Eu fiquei pensando nisso, né? A gente morre de simplesmente vagar. E o texto traz um apelo da gente morrer por viver. Da gente morrer vivendo. Me espanta a ideia, né, uma das principais talvez no contexto de hoje em dia, quando a gente coloca a TV e o celular, e ela usa docemente a palavra de que esses gadgets, né, que esses aparelhos são os nossos gurus. Porque eu me recordo de uma palavra do Marinheiro Sete Ventos, né? Quando ele falando a respeito dos jovens e o uso do celular, ele diz assim: a vida implica colocar as pessoas em inúmeras experiências. E quando você fica à mercê de aprender a viver apenas por uma tela, você tem contato com muitas forças das quais você poderá não ter controle. Talvez isso não sirva só para jovens, talvez isso sirva para adultos também. Não é? A experiência que a gente aprende com o outro é sempre muito mais rica do que absolutamente qualquer post, do que qualquer ideia de um influencer digital ou qualquer coisa nesse sentido. Exige-se muita responsabilidade. E quando a gente coloca diante das telas, né, eu estou aqui com duas, a responsabilidade de fazer a vida da gente, isso fica muito perigoso. Acho e concordo plenamente uma outra questão em que ela coloca que morre lentamente quem não estuda e quem não trabalha. Nada na vida. E se você não tem prazer de estudar, é porque você ainda não sentiu prazer em algo. Porque quando você sentir prazer, tesão, vontade de aprender algo, qualquer dificuldade que você tenha em adquirir conhecimento acerca daquele assunto, daquele tema, não existe. Simplesmente não existe. E se para chegar até um determinado ponto do conhecimento, que você precisa passar por um processo um pouco mais árduo, vamos dar o exemplo da faculdade, né? Para eu ser engenheiro, eu tive que fazer milhares de matérias de matemática, que era difícil, apesar de prazeroso, mas era difícil, que seja. Porque o final do processo também é muito bom. Se você não descobriu algo que vale a pena estudar todos os dias da sua vida, repense sua vida. Repense sua vida. Não falo necessariamente para algo que você estude e lhe traga necessariamente dinheiro. Mas a ideia é de que adquirir a sabedoria dentro daquilo que a gente acredita na Umbanda é essencial para a alma. Porque nós acreditamos que a encarnação, embora seja a via mais bonita para o magnetismo da Terra, que existem outras vias evolutivas, ainda no magnetismo da Terra, mas nesse magnetismo terrestre, melhor dizendo, nós não iremos viver todas as experiências que nós precisamos. E a oportunidade do estudo, do aprendizado, da aquisição de sabedoria, independente da via a qual você escolha, ela dentro da nossa concepção ela é essencial para a alma, para o espírito, poder ficar mais leve, abre aspas. O trabalho, podemos estender o trabalho à reprodução da vida como um todo. Seja aquilo que você faça profissionalmente, seja aquilo que você faça por um propósito maior, seja o seu trabalho mediúnico, né? Eu já falei bastante vezes nesses vídeos todos que nós gravamos da importância do serviço, né? E o serviço é desde faxinar a tua casa até dar fome, dar comida para quem precisa. Dar fome não, né?
da comida para aquele que precisa. Isso é muito bonito, isso é muito bonito. Outra parte do texto que me chama muita atenção, porque eu lido praticamente com isso todos os dias como dirigente espiritual. Esse mergulho na mazela humana, né, que a gente faz diariamente. E ela fala assim, ó, morre lentamente quem não vira a mesa quando está infeliz no trabalho, quem não arrisca o certo pelo incerto atrás de um sonho, quem não se permite, uma vez na vida, fugir dos conselhos sensatos. Eu venho do mercado corporativo, né, mais de 10 anos trabalhando no mercado corporativo, e me impressiona, porque eu também fiz parte de grande parte desse processo, dessa máquina, e me impressiona. Olha só como gerente que eu fui, de poucas pessoas, de muitas pessoas, quase 3.000 pessoas, é impressionante. Chega num determinado ponto da sua liderança que você não administra mais pessoas e resultados, você administra sonhos e infelicidades. Conduzindo as pessoas através de realização de sonhos e conduzindo pessoas para que elas não continuem num ciclo infeliz dentro do trabalho. E ó, cheio de gente assim por aí. E que busca incessantemente em respostas em tarô, em espiritualidade, em consultas espirituais, runa, baralho, caramba, 4 aí. Quando, na verdade, nos princípios da autorresponsabilidade, tá aí dentro desse coraçãozinho aquilo que deve ser feito, como deve ser feito. É uma luta? Eu por estar vivendo isso hoje na minha vida, admito para vocês, é uma luta, não é uma... Eu não vou ali pitar um cachimbo e falar, mudou tudo da minha vida. Não, não é. Mas é uma busca e as coisas vão aparecendo e as respostas vão fluindo, né? Obedece-se àquele princípio assim, ó. Quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. E aí todos os caminhos e todas as respostas vão sendo colocadas. Mas a principal reflexão que eu deixo aqui para vocês no dia de hoje é essa coisa, vamos imaginar que viver é um processo de morte. Vamos tirar o mindset de que vida é construção e vamos pensar um pouquinho que vida é a desconstrução, né? Vida são oportunidades que a gente vai perdendo ou a gente vai aproveitando. Vamos imaginar que a vida seja isso. Então, todos os dias pela manhã eu tenho... Não gosto muito dessa premissa, mas eu tenho infinitas possibilidades. E que ao acordar, eu sei que esse dia eu tenho consciência, e a consciência não é peso, tá? Eu tenho consciência de que esse dia nunca mais vai voltar nessa minha vida, de que esse dia pode ser, diante das minhas escolhas, o dia mais feliz da minha vida, que pode ser que hoje eu consiga assumir ou acatar ou poder aproveitar-me da melhor oportunidade que eu tenha. E pode ser também que ao não ter absolutamente nada de novo em minha vida, eu aproveite exponencialmente de maneira boa e gostosa tudo aquilo que eu tenho e que eu possa fazer dentro das minhas limitações. E principalmente que eu possa fazer o exercício do amor. Alex, qual que é o exercício do amor? É buscar amar. Quando a gente busca amar, a gente faz coisas maravilhosas. E eu acho que em todas elas existe uma pitada de amor. Né? Todas elas. E aí você pensa o seguinte: quantas oportunidades eu vou perder no dia de hoje? Nessa brincadeira do tempo, né? Vou jogar meu tempo fora? Ou eu vou aproveitar o tempo? Eu vou
manter isso que já está na minha cabeça, referente à pessoa que eu não gosto, referente à dificuldade que eu tenho na vida, referente às limitações que, por exemplo, a quarentena está nos implicando, ou eu simplesmente vou entender que esse dia, hoje, agora, é um dia em que eu posso realmente morrer diferente e não vou vagar, né? Relembrando, eu gostei muito do nome do texto que ele fala, a morte devagar. Então, se a gente separar o D do vagar, é essa morte que a gente tem por vagar na vida. Por não experimentar, por não buscar. Trazendo as palavras das entidades nos últimos tempos para a nossa casa, né? E aí eu divido sempre isso com a nossa comunidade. É parar com essa perdição de que o amor do mundo implica num trabalho gigantesco para a humanidade e definitivamente entender que as manifestações de amor acontecem a partir daquilo que nós fazemos para conosco, para com nós mesmos. E de que essas ações não são mudanças de chave da vida do dia para a noite. As entidades batem muito nisso. Não, as mudanças acontecem lentamente. É num banho que você faz, é numa alimentação exagerada que você deixa de fazer, é num exercício físico, é numa ligação para um ente querido, é num foda-se que você aperta para o inimigo, né? Teve uma vez que eles falaram assim, não precisa esquecer seu inimigo, mas é que a sua vida é tão grande sem ele, e se torna tão mesquinha quando você só olha para isso. Né? E é nesse processo de autoobservação, particularmente, eu sou a favor que se você não quiser começar por nenhum tipo de reforma íntima, embora ela em algum momento será necessária, começa a simplesmente a se provocar, não a se reformar. Ah, tá bom, estão dizendo por aí que esse meu jeito de viver pode não estar tão completo assim. Então vamos lá. Estão falando que o meu sedentarismo é prejudicial, eu vou fazer aí 90 dias de atividade física e quero ver o que acontece. Ah, eu vou calar minha boca, já que eu sou tão impulsivo, tão dono da verdade, vou calar minha boca durante 90 dias e vou buscar responder ou reagir diante de algo apenas com o melhor que há dentro de mim. Se desafiar, se provocar, nas pequenas coisinhas. Porque nós precisamos, ainda dentro dessa reflexão, deixar de morrer devagar. Morrer devagar, nisso que eu acredito, teria 1000 maneiras de se acreditar e se entender esse texto, né? Morrer devagar é parar de agir sem consciência. Quanto mais consciência a gente coloca em absolutamente tudo aquilo que a gente realiza, mais proveito nós temos diante de tudo, de tudo que nos cerca, diante de tudo que nos orienta, diante de tudo que está ao nosso redor. E endosso, repito e reforço. E não é a partir de grandes coisas, de grandes eventos ou de grandes ações. Começa pequeno, começa a partir das pequenas coisas. Busca dentro daquele conceito esotérico. Busque Deus onde geralmente você acredita que Ele não está. Dentro de você. E aí a gente vai parar de ficar morrendo devagar e vamos viver intensamente, que é uma das propostas cristãs, uma das propostas umbandistas, né? É elevarmos a nossa frequência cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, até o ponto de que não seja mais necessário
Isso aqui. É uma meta nossa, que pode ser sua também.